gases, por exemplo, nitrogênio, né, amônia e assim por diante. Então, essa figura ela mostra diversos elementos, né, desses modelos que podem ser utilizados. Bom, a parte da hidrodinâmica ela é fundamental em modelos hidráulicos e hidrológicos. Então, a gente vai discutir agora alguns processos que a gente chama de processos hidrodinâmicos que estão associados com essas questões. Então, primeiramente, né, é muito importante para os processos hidrodinâmicos a determinação da densidade da água, das leis de conservação. Quando a gente fala em leis de conservação, a gente está falando em conservação da massa, conservação da energia, conservação do momento. E, basicamente, essas leis são usadas nos modelos para compor as equações. Advecção e dispersão estão associadas com o transporte de parâmetros da água, balanço de massa, forçantes atmosféricos, força de Coriolis. A força de Coriolis ela é muito importante quando a gente está tratando de circulação oceânica ou de corpos d'água muito extensos. Essa força de Coriolis ela é simplesmente a força que é devida à movimentação do corpo d'água em relação ao eixo de rotação da Terra. Então, isso é importante, principalmente nas regiões do planeta que estão mais próximas dos polos e corpos d'água bastante grandes. Bom, com relação à modelagem, agora a gente vai ver, né, cada um aspectos de modelagem associados com cada um desses processos. Então, primeiramente, a densidade da água. Então, a densidade da água, a gente pode modelar ela de diversas maneiras. E existem diversos aspectos que influenciam essa densidade da água. A gente pode dizer que a densidade da água, né, a gente pode também ler isso daí como massa específica. É até melhor a gente chamar de massa específica, né, massa específica ρ. Então, ela é função, a gente pode dizer, da temperatura, da salinidade, do total de sedimentos suspensos. São os parâmetros básicos dos quais depende a densidade ou a massa específica da água. Então, a gente simplesmente, para modelar, a gente tem que levar em consideração essas variações, né, em relação à temperatura, em relação à salinidade, em relação ao total de sedimentos suspensos. Então, a gente calcula cada um desses aspectos aqui e soma. A gente pode representar isso por uma quantidade chamada σT também, que seria a massa específica menos 1000 no sistema internacional, porque a massa específica da água no sistema internacional é 1000 kg por metro cúbico. E aqui a gente tem exemplos de modelos para essas quantidades aqui. Aqui a gente vê que a gente tem equações, por exemplo, polinomiais, né, com relação à temperatura, que são obtidas a partir da regressão de ensaios experimentais. Então, a gente tem aqui, veja que esses coeficientes são muito pequenos, né? 10 a menos 2 vezes t, 10 a menos 3 vezes t ao quadrado, 10 a menos 4 vezes t ao cubo, 10 a menos 6 vezes t à quarta, 10 a menos 9 vezes t à quinta. Então, por exemplo, para a gente considerar a variação da massa específica com a temperatura, considerando temperatura elevada à quinta, por exemplo, isso vai dar diferenças muito pequenas, né? Da ordem de 10 a menos 9. Então, nem sempre a precisão das variáveis associadas nos nossos modelos chega até levar a gente a ter necessidade de modelar isso daqui com t elevado à quinta. Mas, de qualquer maneira, isso daqui a gente tem um exemplo, né, de modelagem de variação da massa específica da água com a temperatura. Aqui a gente tem um outro tipo de modelo que leva em consideração a questão da salinidade. Notem que a gente incluiu também aqui a questão de uma variação com a temperatura, né? E, finalmente, a questão da concentração aqui de sedimentos. Então, a gente tem parâmetros aqui que estão associados com essa questão do sedimento.
E aí a gente tem aqui exemplos, né, de uma representação gráfica dessas variações. Então aqui a gente tem um gráfico que mostra a gente uma representação de equações desse tipo aqui. Então a gente vê que existem mudanças que são muito pequenas, mas elas acontecem, né, de densidade da água com a salinidade, por exemplo. Tá? Então, se a gente tem diferentes graus de salinidade, né, em partes por milhão, a gente tem então isso daí influenciando na densidade ou na massa específica da água. Tá? Com relação a leis de conservação, a gente tem primeiramente aqui a conservação da massa. Então, essa conservação da massa, ela é obtida a partir dessa equação básica aqui. Então, o elemento diferencial de massa, ele pode ser dado por essa relação aqui. A massa que está entrando, M1, menos a massa que está saindo, mais essa massa MR, a massa que está... esse MR é a massa que está associada com as fontes e com os sumidouros de massa aqui dentro do sistema. Bom, quando a gente manipula essa equação aqui do ponto de vista de derivação, a gente passa esse dt aqui para o outro lado, então a gente vai ficar com dm/dt, igual a esse termo aqui que ficou do lado direito. E esse dm/dt a gente pode usar, né, o nosso conceito de derivada total, que envolve a derivada parcial da massa em relação ao tempo, mais o operador divergente aplicado ao produto da massa pela velocidade. Então, quando a gente considera essa equação aqui, quando a gente considera essa equação a partir do conceito de massa específica, a gente vai dividir isso daqui tudo pelo volume e a gente tem essa equação aqui se a conservação da massa ela for verificada. No caso de um fluido incompressível, o que acontece no caso da água, essa equação aqui ela é simplificada e a gente tem ela que se transforma simplesmente nessa equação aqui que envolve a derivada dos componentes da velocidade em relação à questão da geometria. Então, a lei da conservação da massa, ela é fundamental em qualquer processo de modelagem. A gente não pode ter massa aparecendo do nada no processo, nem massa desaparecendo, a não ser que a gente tenha fontes de massa ou sumidouros, respectivamente, no nosso modelo. Então, em todos os modelos, essa conservação da massa ela será respeitada. Com relação à conservação do momento, a gente também utiliza o conceito de derivada total, mas da velocidade. E isso vai nos dar exatamente, né, a aceleração. E a aceleração, por sua vez, né, quando a gente associa com a massa, a gente tem a questão da força. Bom, então a gente tem aqui a derivada da velocidade em relação ao tempo, que quando a gente aplica o conceito de derivada total, a gente tem essa equação aqui. Essa equação ela envolve termos de aceleração local do fluido, assim como advecção do fluido, a partir desse divergente. Tá? E esse termo aqui, ele é, digamos assim, a manifestação no fluido do processo de conservação do momento. Então, a gente tem aceleração local do fluido e tem advecção do fluido. E esse termo à direita, ele representa os forçantes externos que estão contribuindo para esse comportamento do fluido em termos de aceleração e advecção. Então, nós temos aqui a força gravitacional,
Nós temos aqui o gradiente de pressão que acontece dentro do fluido. Nós temos as forças viscosas, né, que a gente tem a viscosidade. Aqui não é a velocidade, esse aqui é unida à viscosidade cinemática. A gente tem a força de Coriolis, que a gente se referiu agora há pouco. E a gente tem a força do vento. Então, esses daqui são os parâmetros básicos em termos de forças externas que geram um comportamento no fluido associado com aceleração local e com advecção, que permitem que a gente escreva essa equação aqui de conservação do momento. Essa equação aqui ela é equivalente, quando a gente considera o caso dos sólidos, né? A equação força igual a massa vezes a aceleração. E a gente tem, então, essa equação aqui básica também, que ela tem que ser satisfeita quando a gente usa a nossa modelagem em hidráulica e hidrologia. Dependendo da complexidade do nosso modelo, a gente vai ter termos que aparecem ou não aparecem, assim como a gente vai ter também variação nas dimensões que são usadas dessas equações. Com relação aos termos de advecção e dispersão, a gente tem, primeiramente, né, no que se refere ao fluxo advectivo, isso daí tem a ver com o fato de você ter o transporte de um determinado parâmetro. E a gente pode definir uma quantidade chamada densidade de fluxo advectivo através dessa equação aqui. Então, a gente tem aqui o JA, que é igual ao parâmetro de concentração multiplicado pela velocidade. Então, essa advecção é o transporte que a gente tem do parâmetro que a gente está modelando com a velocidade do escoamento do fluido. Mas, além disso, a gente tem processo de dispersão também, que é modelado pela lei de Fick da difusão. Então, aqui a gente tem a densidade do fluxo advectivo devido à difusão. Aqui a gente tem um coeficiente de difusão, D. E aqui a derivada da concentração em relação à variável geométrica x. Com isso, a gente pode escrever, né, que a variação da massa em relação ao tempo, quando a gente considera esses dois tipos de transporte, é igual a soma dessas duas densidades de fluxo devido à difusão e o fluxo devido à advecção, multiplicado pela área. Então, nesse caso, a variação da concentração em relação ao tempo vai ser igual à variação desses fluxos na direção do escoamento. E quando a gente combina essas equações, a gente obtém a lei de Fick da difusão. Então, essa equação aqui, ela leva em consideração a difusão, né, e a sua relação com a variação da concentração do parâmetro em relação ao tempo. Então, a gente pode usar essa questão da lei de Fick da difusão para diversos parâmetros que podem ser modelados.